Lembranças de Portugal. Começa com um fado novo. E aí, senhores, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um periscope pequeno, mas vamos lá, vamos fazer para voltar à rotina, né? Tem muita coisa aqui para ver. Logo, pode ser que volte os concursos antes da gente terminar o assunto, ou pelo menos ter a oportunidade de passar por várias partes do assunto aí, né? Bom, então, bem-vindos aí de Periscope. Deixa eu parar aqui, a gente já tá meio atrasado. Bom, pessoal, então estamos aí de volta, né? Nosso Periscope de BDBI, episódio 19. Hoje eu vou fazer um Periscope um pouco curto, né? Eu não consegui achar uma questão específica sobre esse assunto. Na realidade, já caiu esse assunto de algumas formas de associação, né? A gente definiu regra de associação e a gente comentou sobre um algoritmo que a gente faz aí para construir, né? No caso, definir se uma determinada regra de associação é válida ou não. A gente definiu o conceito de suporte, o conceito de confiança, e aí a gente conseguiu definir um algoritmo aí, que no caso seria o algoritmo a priori, né? O algoritmo a priori é um algoritmo meio força bruta, né? Então, ele vai varrer o banco de dados inteiro e vai acabar tendo uma sobrecarga aí de processamento, né? Isso vai gerar um atraso e tal. Foi o primeiro algoritmo desenvolvido e aí a gente não tem muito que, assim, foi uma ideia inicial do que seria necessário obter e esse algoritmo ele foi evoluindo aí. A gente vai passar aqui os informes, né? Eu voltei de férias, estava numa... A gente acabou que durante algumas semanas a gente não conseguiu produzir aí o nosso Periscope, né? A gente perdeu a continuidade durante algumas semanas, mas isso não impede a gente voltar a gravar aí semanalmente às quartas-feiras, 21 horas, né? Eu queria pedir desculpa porque ontem eu não consegui fazer, tava a maior correria aqui em Brasília e eu cheguei em casa já era muito tarde, não ia dar certo. Eu adiei para hoje, mas a partir da semana que vem a gente volta aí com o Periscope todas as quartas-feiras, 21 horas, com uma certa consistência. Final de semana, a semana aí para vocês a tela. De vez em quando pisca para mim, eu não sei se a transmissão para, o que acontece, mas de vez em quando está piscando aqui a tela, eu não sei o que seria isso, se é alguma falha de transmissão ou não. Então, dando continuidade, se tiver algum problema vocês me avisam. A gente está esperando aí o concurso de banco de dados. Eu não sei se a câmera focando ou se é alguma coisa da transmissão, mas de vez em quando o Periscope pisca aqui na minha frente. Deixa eu ver se eu fechando alguma coisa aqui se melhora. Se tiver com algum problema vocês me avisam, tá? Eu vou continuar aqui e aí a gente vai conversando ao longo da aula. Continuando aqui, o que a gente tem que é considerado importante? O concurso DataPrev deve ser um concurso que vai abrir diversas vertentes de TI, então deve ter concurso para processo, para banco de dados, para desenvolvimento. Quem está estudando, dá uma olhada nesse concurso aí do DataPrev, beleza? Outro concurso que abriu também foi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para analista e técnico. Também, se alguém quiser ir fazer, vale a pena. Eu sempre sugeri que as pessoas ficassem no mínimo fazendo as provas dos concursos mais atuais. Se não der para se inscrever e fazer a prova, às vezes é distante de onde você mora, mas acompanhar os últimos concursos e tentar se inscrever neles, ou pelo menos fazer as provas dele, para poder ver como as bancas estão mudando aí a forma de cobrar o conteúdo, beleza? Bom, então, visto isso, eu vou lembrar vocês que a gente está falando no episódio de hoje sobre algoritmos de associação ou algoritmos que trabalham possíveis regras de associação. E a gente vai fazer uma rápida revisão para quem não assistiu o último Periscope, mostrar a regra de associação, que é basicamente a ideia de você relacionar
a presença de conjuntos de itens ou faixas de valores. Então você relaciona a presença de alguma regra ou determina que a existência de um item vai levar à existência de outro item. E aí os livros geralmente falam dessas existências de configuração, que é basicamente uma bolsa leva a um sapato, ou um raio-x com a presença de um determinado item vai levar à presença de outro item. A partir daí a gente definiu que seria uma regra de associação do ponto de vista formal, que vai associar uma presença de um item a outro item dentro de um carrinho de compras, e aí esse carrinho de compra nos leva à ideia da regra da mão direita, ou e da mão esquerda, no caso, o item da mão esquerda vai levar a compra do item da mão direita. Essa era a ideia. E o exemplo que eu dei aqui foi justamente esse exemplo de você compra picanha para fazer um churrasco, você necessariamente vai ter que levar carvão. Então essa proximidade aí dos itens gera uma certa necessidade e uma sugestão para os supermercados de como eles devem distribuir os produtos dentro da loja, beleza? Bom, então, visto isso, esse conjunto aqui do que está na mão direita e o que está na mão esquerda é conhecida como conjunto item, e o grande trabalho da regra de associação para você poder ver se ela é ou não factível é você definir o suporte e a confiança, né? Então, a gente tem aqui a ideia de definir o suporte, que é o percentual onde a regra das transações, onde a regra se verifica, e a certeza ou a confiança, que é uma medida que é objetiva e mede o grau de certeza. Veja que do ponto de vista estatístico, ela pode ser vista como uma probabilidade condicional de um item dado a presença do outro, beleza? Bom, basicamente a gente falou sobre esses dois, definiu bem esses dois conceitos no periscope passado. Aí a gente começou a falar das regras de associação e dos algoritmos de regras de associação, e o algoritmo a priori, né? O algoritmo a priori, ele vai ver a frequência ou suporte para a partir daí ele vai mudando essa presença, né? No caso, vamos supor, eu tenho 10 de dados. Basicamente, o que a gente tem quando a gente pensa no algoritmo a priori, eu vou varrer o banco de dados vendo enquanto, depois eu continuo e varro o banco de dados. A partir do que eu obtive varredura, eu vou ver qual o banco de dados tem grupos de 2 itens com o valor determinado pelo suporte. Bom, e estruturou ele direitinho, beleza? Assista o periscope anterior e você vai entender bem o algoritmo. Continuidade é a ideia que a gente viu na semana passada. Esses dois algoritmos são o algoritmo por amostragem e amostragem. Qual é a ideia aqui? Bom, o algoritmo de amostragem é bem simples. Ele vai reduzir o escopo de análise para contabilizar o suporte que caiba na memória principal. Então, basicamente, o que acontece aqui? Você determina um item, ou na realidade um sub-item de transações. Você pega, por exemplo, você tem você vai fazer uma análise, um grupo de conjuntos de itens, que é o conceito de borda negativa. O que seria essa borda negativa? Ela é importante porque determina o suporte para aquele conjunto de itens, garantindo que nenhum conjunto de itens grandes foi perdido. O que ele está definindo aqui? Borda negativa, pessoal, é o seguinte: você definiu a sua amostragem, a sua amostra, fez um algoritmo sobre a amostra e descobriu a frequência e que alguns itens dessa amostra eles são conjuntos de itens grandes, ou seja, a sua validação, ou seja, a sua necessidade, a confiança e o suporte estão adequados com o que você definiu. Então, a partir desse momento, o que é que você vai fazer? Você vai ver que alguns conjuntos de itens um pouco mais amostra e não ficaram porque você tem uma amostra de uma quantidade limitada do seu banco de dados. Então o que você faz? Você define uma borda negativa e aí você calcula. Bom, como é que isso funciona? Vamos dar um exemplo, que com exemplo as coisas ficam mais claras, né? Vamos lá, como é que funciona o algoritmo? A câmera está focando o tempo inteiro sem eu pedir. Então, bom, então continuando aqui, eu estou tentando arrumar esse negócio, mas não tá dando muito certo. Não sei porque o celular hoje resolveu falhar dessa forma. Mas agora
Vamos focar aqui. Deixa eu ver aqui, pronto. Está focado. O que seria o algoritmo de amostragem? Considere um conjunto de itens pequenos, a gente vai fazer sempre com... Mas a gente resumiu o nosso conjunto de itens A, B, C, D, E, quer dizer, isso aqui são os conjuntos, basicamente o nosso supermercado. Ele tem aí 5 itens, beleza? E a gente vai avaliar os conjuntos de item, quer dizer, os itens frequentes, considerando o tamanho de 1 a 3, né? Ou seja, considerando as compras, quais são os itens frequentes que são relevantes, ou seja, que são realmente comprados de acordo com as transações. Você pensa que cada transação é um carrinho que passou lá no caixa. Então, a gente pode perceber que, de acordo com a regra que a gente definiu. Então, vamos supor, a gente quer que... Então, a gente sabe que A, B, C, D, separadamente, eles aparecem em mais de 10% das compras. Da mesma forma, AB, AC, BC, AD, CD e ABC. Quer dizer, esses itens, ou esses conjuntos de itens, eles têm a presença superior ao suporte. Então, eles aparecem aqui dentro desse conjunto de itens aí, ok? Mas a gente precisa definir a borda negativa, porque a gente pode ter analisado as transações e alguns itens terem ficado fora dessa nossa análise. Então, a gente diz, ó, a borda negativa vai ser EACD. Por que essa borda negativa foi definida dessa forma? Primeiro, E é um único item, ou um item de um item 7 não contido em S, que é o nosso conjunto de itens frequentes, que é utilizado aí dentro da nossa amostra. BD, no caso, não é banco de dados, é um item, no caso, de 2 itens 7, quer dizer, 2 itens 7, quer dizer, é um conjunto de 2 itens que não está em S, cujos subconjuntos eles estão no conjuntos de 1 item 7, quer dizer, nesse caso, você observa que B e D, eles podem aparecer fora aí dessa dados na borda negativa. E por fim, ABC é o conjunto de 3 itens 7 que não está no conjunto S, aqui em cima, que todos os subconjuntos de 2 itens 7 estão, quer dizer, o conjunto A e o conjunto CD estão presentes aqui em cima. Então, dessa forma, a gente recalcula o nosso conjunto de itens frequentes e avalia aí a necessidade ou não de ter que incluir esses conjuntos dentro dessa nossa análise. Então, basicamente, o que o algoritmo por amostragem faz? De uma forma bem resumida, ele pega uma parte do nosso conjunto de transações, analisa quais são os itens frequentes, ou seja, vai analisar quais são os conjuntos que aparecem dentro das transações com valor superior ao suporte. A partir daí, ele também cria uma borda negativa, quer dizer, existe a possibilidade de alguns itens que ficaram com valores muito próximos do suporte aparecerem em outras transações e passarem o suporte. Então, você pega esses itens e define aí como sendo sua borda negativa e vai avaliar, vai contabilizar esses itens para o seu banco de dados como um todo. Bom, isso aqui, pessoal, é a ideia de algoritmo por amostragem. Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu sei que tem pouca gente assistindo, que eu não sei se está com algum delay ou algum problema na câmera, mas ela está piscando para mim algumas vezes. Eu queria só saber se vocês têm alguma dúvida ou se eu posso seguir para o algoritmo padrão frequente. Vamos lá? Se não tem dúvida, pessoal, bota um coraçãozinho aí para a gente seguir em frente, ok? Então, pessoal, alguma dúvida aí? Bom, então, como não temos nenhuma dúvida, vamos seguir em frente para o algoritmo de árvore de padrão frequente. O que esse algoritmo faz? Ele é motivado pelo fato do algoritmo a priori poder gerar e testar um número muito grande de itens sets. Aí esse valor está aqui, pessoal, só para demonstrar o seguinte. Suponha que eu tenho um banco de dados aí com 5.000 itens, ou no caso, um supermercado com 5.000 itens. Se eu testar esses 5.000 itens e 1.000 itens eles tiverem o valor da confiança dentro do conjunto que eu pretendo,
eu vou ter que fazer agora a análise da combinação desses 1000 itens 2 a 2, que dá 500.000 comparações, pessoal. Então, é um algoritmo muito custoso, com uma força bruta muito grande. Isso é exaustivo para nossas análises. Então, o algoritmo de crescimento FP, que é de padrão frequente, é uma técnica que elimina a geração de grandes números de item sets candidatos. Quer dizer, com base na análise do que está representado no seu banco de dados, a gente consegue entender quantos itens sets a gente realmente tem, ao invés de ficar com análise de muitos itens sets candidatos. Como é que a gente faz isso, né, pessoal? Basicamente, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente percorre o banco de dados e vai computar a frequência de cada item. Depois, a gente vai montar uma árvore, percorrendo isso, a gente vai construir uma árvore e, basicamente, essa árvore vai dizer como que acontecem as compras ou como que as associações entre os itens são feitas. Então, vejam, basicamente, esse algoritmo faz o seguinte: ele lê a primeira linha e vai criar uma árvore onde ela vai ter a presença dos nós como sendo os itens que aparecem em sequência, e aqui ao lado a gente vai ter valores que mostram que essa sequência AB, no caso, apareceu uma vez. Toda vez que a gente tiver o item A aparecendo numa compra, a gente vai incrementar esse item aqui e vai, no caso, perceber a frequência desse item dentro do conjunto de transações. Depois que a gente quiser calcular o suporte, a gente vai apenas dividir, calcular o percentual que esse item apareceu em função da quantidade de transações analisadas. Então, o que a gente faz? A gente faz isso para todas as transações que estão aqui em análise. Então, veja, a partir do momento que a gente constrói aqui, o próximo item, né, no caso, próxima transação analisada, vai aparecer BCD, a próxima aparece AB, no caso ACDE. Então, vejam, ele criou uma aparência, ou no caso, uma existência de A, e A partiu para essa sequência aqui, CD e E. Então, seguindo essa lógica, ele construiu essa árvore aqui que passou por todas as transações do nosso banco de dados. Então, perceba que A vai aparecer em 8 de 10 transações. B vai aparecer depois de A, veja que existe essa sequência, em 5 de, no caso, 10 transações. Existe a presença de B em outras transações também. Então, vejam, se você quiser entender, ou se você quiser partir de B e ver o que é comprado depois de B, você tem que analisar essa árvore aqui de B, além dessa outra árvore. Então, veja que para resolver esse problema, ele cria alguns ponteiros, umas indireções aqui, para poder analisar itens individuais dentro dessa nossa árvore, beleza? Então, a partir daqui, você consegue entender aí a frequência dos itens e depois você pode podar essa árvore e retirar os elementos que você não considera relevantes. Então, basicamente, fazendo isso, você elimina aquela ideia de você ter que analisar depois os itens agrupados, porque dentro da árvore, cada nó, ela dá uma sequência de compras, ou seja, ela já está criando indiretamente os itens, certo? Bom, então, outro exemplo disso é essa construção aqui da árvore. Então, veja, aqui foi feito de outra forma, né? A gente tem a árvore aqui e aqui ao lado a presença de cada item no conjunto de transações. Então, basicamente, o que está sendo feito aqui é que o leite aparece em 3 das transações e o pão aparece em uma transação. Então, veja, se a gente quiser reconstruir as transações a partir desse gráfico, a gente consegue. Por exemplo, a gente tem uma transação que tem leite, pão, biscoito e suco. Aí a gente pode subtrair um de cada item desse. A gente tem outra transação que tem leite e suco e outra transação que tem pão e biscoito. Vejam aí que a gente tem um conjunto de transações descritas aqui dentro dessa árvore, e isso vai facilitar a nossa análise, beleza? Então, nós temos 2 algoritmos aqui na aula de hoje. O algoritmo por amostragem, o algoritmo que consideram a árvore de padrão frequência.
A gente vai voltar na semana que vem com mais algoritmos de mineração. Se vocês quiserem sugerir outro tema, a gente pode ficar chaveando entre algoritmos de mineração, como um tema de BI, e outro tema aí ao gosto de vocês, para a gente tentar entender aí também relacionado a banco de dados ou a outro assunto dentro de BI, para a gente poder dividir e conseguir cobrir a maior parte dos assuntos possíveis, beleza? Bom, sobre os algoritmos de hoje, era isso que eu tinha que falar. Esse foi o Periscope 19, eu não atualizei o estado final aqui dele, mas a gente volta na semana que vem aí com mais Periscope de banco de dados BI. Ainda tem alguém aí? Como é que tá? Se tem alguém. Bom, enfim. Se vocês gostaram ou não gostaram, depois vocês podem comentar lá no Facebook e a gente vai tentando evoluir aí. Hoje foi mais um Periscope para destravar aí depois dessas férias que não estavam me deixando gravar, ok? Forte abraço aí, fiquem com Deus e até semana que vem.